E aí, então, o senhor, em 64, o senhor vai começar uma carreira aí como promotor, é isso? Aí fiz concurso para o Ministério Público de Minas. Passei, muito bem aprovado, terceiro lugar, e fui nomeado para Ripiracicaba, cidade próxima de Belo Horizonte. O Magalhães Pinto nomeou exatamente de acordo com a classificação, sabe? Uhum. E mandou me chamar. Não era costume nomear a classificação, não? Ou seja, os interesses, as redes... Achei que tinha que ter apoio político, né? Eu não mexi uma palha, ele mandou me chamar e me disse: acabo de nomeá-lo promotor de justiça de Ripiracicaba, lá no Palácio. Doutor Magalhães, muito obrigado e tal. Obrigado. E fui para casa. Mas aí eu já tinha uma pequena advocacia, sabe? E tinha o cargo público, né? Uhum. Que me dava o leite das crianças. Então, tomei posse somente para... e me desvinculei imediatamente, somente para título. E então continuei em Belo Horizonte, até em 1966 prestei concurso para a magistratura, juiz seccional, juiz de direito, e também aprovado, nomeado, resolvi não assumir. E por quê? Pelo mesmo motivo? Porque era sempre uma dificuldade você mudar, não é? Eu já tinha filhos, sim, já estudavam, então eu tinha uma pequena advocacia, humilde, porém dava algum dinheirinho, né, para sobreviver, e tinha o cargo público, né? Então não... Aí eu voltei a estudar mais, sabe? Nesse período. Estudar mais como? Eu me desvinculei, por exemplo, dessas atividades políticas, né? Intensas. Continuei integrando, porém. E foi quando fiz o curso de doutorado e estudava para os concursos, né? O senhor lembra mais ou menos quando o senhor fez o curso de doutorado? 64, 65, depois voltei, porque eu fiz primeiramente no curso, né? Curso, não, quer dizer, não tenho doutorado, porque o doutorado exige a tese, né? Na área de direito privado. Depois descobri que eu gostava do direito público. Você é levado, né? Eu tive 2 professores de direito civil muito bons, o Caio Mário e o Wilson Mello. Tive também um professor de direito comercial muito bom, daqui a pouco falo o nome dele. O professor Borges. Mas realmente a minha vocação era para o direito público. Eu fui descobrindo isso. Há um juiz em Minas, está velhinho, exerceu uma influência também. A gente realmente fica devendo muita coisa às pessoas. Esse juiz, ele falou assim: você precisa direcionar seus estudos. E ele me recomendou um livro de direito público, que foi o ponto inicial. Que livro? Pois é, os neurônios já estão cansados. Não era assim essas coisas, não. Mas era um bom... era algo assim que... Um manual. Isso, exatamente. Por take-off, né? Para a arrancada, o passo inicial. Entendo.
Nesse momento, o senhor está fazendo concursos, né? Primeiro o senhor faz para o Ministério Público e depois o senhor faz para cargo de juiz. O senhor já tinha uma preferência? Por exemplo, o senhor olhava e falava, se o Ministério Público fosse aqui para BH, eu assumia, ou se fosse juiz aqui de BH, eu assumiria. Tinha uma preferência de uma coisa ou outra, não, eu de sempre, uma escolha? Juiz, sempre juiz. Sempre juiz? Sempre por juiz. conta do seu pai ou não? Ah, sim, aí é que está, exatamente. Foi o exemplo dele, né, que realmente me fez juiz. Porque o juiz, no tempo do meu pai, era realmente um sacerdote. O juiz era um homem diferente na cidade, na comarca. Mesmo nas cidades grandes? Eu entendo isso que o Não, senhor nas fala, cidades pequenas. E eu me lembro bem de meu pai nas cidades pequenas. Depois que ele foi para Belo Horizonte, eu já estava, já era homem feito, né? Então é a memória infantil juvenil, que ele me levava para fora. Eu não vou sair, quando eu vinha para as férias, ele me dava a mão e me levava, vamos lá. Tinha audiência, né? Júri, ele me punha atrás da caceta aí, atrás, você não pode ficar aqui. Mas você tem bobagem isso, você tem que aprender. E eu ficava lá assistindo, o júri gostava, aquilo me encantava, né? Então, o exemplo dele. Mas, veja, nós morávamos numa casa, isso em Lagoa Dourada, na comarca de Lagoa Dourada. Na porta da nossa casa, a porta dava para a rua. As casas do interior antigas, né? Fazia fila. E eu ficava observando. Mulher chegava, doutor, meu marido, isso, ele teve, ele me ameaçou bater, tem lá uma mulher lá, tal. Chamava o oficial de justiça, busca esse sujeito. Cheio de vinha. Vamos ver o que vai acontecer, né? Ficava de longe. Ele dava um pito no sujeito. Eu vou saber, eu te meto na cadeia, sua porcaria. Eu tenho que respeitar a sua mulher. Aquela coisa. Daí uma semana a mulher ia lá agradecer que estava tudo bem. Aquilo realmente me sensibilizou muito, né? Então, o que é? Eu quero ser juiz também. E meu pai não era um grande jurista. Meu pai era um homem, era um juiz da prática comum, né? Que, aliás, foi preciso 40 anos para descobrir que juiz não precisa ser jurista, não. Aliás, o ministro Jobim dizia muito, falava muito no problema dos resultados, na questão dos resultados, né? O juiz precisa de pensar que a sua decisão deve ter um resultado, né? Então, realmente o meu pai foi o grande inspirador. Bom, então aí, dentro do espírito da sua pergunta, se eu fosse nomeado juiz, promotor em Belo Horizonte, aceitaria. Juiz em Belo Horizonte, aceitaria. Em 1967, o Milton Campos, antes de 67, 66, levou o meu nome ao presidente Castelo Branco para que eu fosse nomeado juiz federal em Minas. Eu fui nomeado e aceitei. Você tem que esclarecer que a Justiça Federal, quando foi criada, o primeiro grupo era a nomeação. Depois é que vieram os concursos. Então isso isso mesmo. aí. E o senhor faz parte, né? Porque a Justiça primeira Federal. leva. Porque ela foi extinta em 37 Isso. e vai ser recriada em 67. Então, Em 66, né? 65,
Me parece que foi a emenda constitucional Isso, 16. Mas só vai ser instalada em Em 67. 67, é. Isso mesmo. A Lei 5.010 é de 66, que é a espinha dorsal, não é, da Justiça Federal. Então, o Milton, ainda em 66, levou o meu nome ao presidente Castelo Branco. Então, o sistema de nomeação era esse. É como nos tribunais superiores. O presidente indica, vai ao Senado, o Senado aprova ou não. Aprovando, ele ratifica, né? Nomeia. Então, ele levou o meu nome. Isso em 66. Que ele deixou o Ministério da Justiça, parece que 66. Né? O Milton? Sim. Foi. Foi. Não é? Foi isso. E eu tinha 30 anos de idade. E isso aconteceu mesmo. O Milton não me contou isso, não. Isso foi contado pelo professor Orlando Carvalho numa palestra aqui em Brasília. O presidente Castelo Branco olhou o meu currículo e disse assim: bom, o currículo é bom, porém, ele é muito novo. O senhor não conhecia o presidente Castelo Não. Branco? Ele é muito novo, ministro. Aí ele, aquele jeitão dele: esse defeito, presidente, o tempo corrige. E o Castelo aceitou. Ficou ali, porque eu só fui nomeado em janeiro de 67. Empossado em abril. Já quando o senhor chega, vai ser empossado pelo presidente da República? Não, bom, a posse foi no antigo Tribunal Federal de Recursos, Sim. aqui em Brasília. Foi em abril de 67. Que já era o presidente Costa e Silva, já tinha mudado, Já era o né? Costa e Silva. E o presidente estava presente na cerimônia de Não, posse? Não. Eu tenho uma fotografia deste ato. Presente estava dos vivos, o Jarbas Passarinho. Sim. Interessante, praticamente, acho que todos que estavam ali, foi uma solenidade bonita, sabe? Aqui no antigo Tribunal Federal de Recursos. Ele funcionava onde é hoje o TRF. Sim. Uma solenidade bonita. Tá lá o passarinho, o Jarbas, né? Moço, assistindo a posse. Porque tomamos, não sou apenas eu, não. Tomamos posse um grupo, né? De juízes. Imaginei isso. Minas, Rio, São Paulo, Brasília. Depois os grupos vieram outros grupos, né, de empossandos. Mas aí aceitei para ficar em Belo Horizonte. Aceitou e vira juiz federal. E o que o senhor fazia como juiz federal? Bom, eu quero dizer que foi uma fase muito importante na minha vida. Eu sempre abraço as coisas com muito entusiasmo. E abracei a magistratura com muito entusiasmo. Então, foi o tempo da preparação, né? Aí já lecionava e aumentei o número de aulas, né? Para minha primeira universidade foi a UNA. O nome dela na época era Universidade de Negócios e Administração. E eu lecionava Direito Tributário, Legislação Tributária, Direito Tributário, Ciência das Finanças. Hoje ela existe ainda, aliás, cresceu muito. Ela é hoje de um grupo de São Paulo, mas não pode ter esse nome na universidade. Então é centro universitário.
de Negócios e Administração. Muito conceituada em Belo Horizonte, porque tenta seguir os passos da FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Né? É aquele estilo, né? Iniciativa privada com ensino com seriedade. Penso que continua ainda, sabe? No meu tempo, cheguei a ser vice-diretor dela. E no meu tempo era realmente uma escola muito boa. Aí depois passei primeiramente depois para a Universidade Católica, PUC de Minas, né? Isso em 1968, 69. E em 1975 prestei concurso para a Federal. Mas logo em seguida fui eleito diretor da Faculdade de Direito da PUC. Então, e é vara, né? De Minas. De Minas. Fui diretor da PUC, da Faculdade de Direito da PUC de Minas. E foi quando conheci, aliás não, conheci antes. Eu era professor na PUC de Minas e tive notícia de que a PUC do Rio de Janeiro estava com uma experiência com currículos ajustados à realidade, sabe? Então eu propus ao diretor da nossa faculdade, falei, olha, vamos lá verificar isso. Então vou baixar uma portaria, você vai em nome da faculdade lá. Quem que era o diretor? Falcão, Joaquim Falcão. Nos tornamos amigos. Eu passei praticamente 3 dias lá de dentro da PUC com o Falcão, sabe? Ele me recebeu bem. Então hoje somos bons amigos, começou ali. E levei para Minas a experiência da PUC do Rio. E nessa época eu não era diretor. Quando assumi a diretoria, implantei mais ou menos o mesmo currículo da PUC do Rio em Minas. Aí com uma turma de professores mais moços, sabe? E foi uma fase bonita também, essa da PUC de Minas. Paralelamente a isso, a toda essa carreira Magistratura. de magistratura, e quais eram as grandes questões da Justiça Federal nesse momento? Tinha grandes questões. Desapropriações imensas. Sim. Até uma ficou na história com o Dr. Raul Bernardo Nelson de Sena. Raul Bernardo Nelson de Sena era o procurador-chefe da Rede Ferroviária Federal. E o governo quis fazer um ramal que saía ali da Serra do Belo Horizonte até, me parece, Paraty, né? Próximo do Porto. E tinha que desapropriar. E o Raul Bernardo Nelson de Sena foi o homem que promoveu a desapropriação em nome da Rede Ferroviária Federal. Mas ele é um executivo, né? Só vendo. O Raul é meu sogro. Sogro dele. Pode falar, ele não está presente. Mas nessa época não era ainda não. Aí, sabe, isso foi no início dos anos 70. Foi nos anos 70, ali, na primeira metade. Então, teve episódio até uma grande desapropriação. Primeiro ele chegou para mim e falou assim, eu sei que na sua vara não tem condições, funcionários, tá, mas eu vou colocar aqui então à disposição funcionários. E eles entram aqui sabendo que não tem que puxar para lá nenhum, é funcionário da justiça. Então, só para acomodar os processos, eram quase 100 volumes. Então fomos, e ele foi propor acordos
eu tocando, né? Preferia em missão provisória, um depósito razoável. Ele fez questão de, olha, que os depósitos são esses e tal. Então, olha, nós desapropriamos uma igreja. E o Dom Serafim, o cardeal Dom Serafim, era o arcebispo de Belo Horizonte. Ele que recebeu a indenização. Mas ele falou assim, deixa pelo menos um pedaço da igreja. E o Raul era tão compreensivo. O Raul chamou os engenheiros. PSD. Chamou os engenheiros. Não, vamos deixar pelo menos metade da igreja. E ficou metade da igreja de pé. Que loucura. Então, o Serafim recebeu a indenização, o cheque, os repórteres fotografaram. Essa foi uma grande ação. Mas tive também a desapropriação de, aí já a fase de execução, Três Marias, Furnas. Nessa área. Na área penal, tivemos também algumas questões, porque o juiz federal naquela época era tudo, né? Mandados de segurança contra, inclusive, autoridades federais, né? Que se arvoravam com grandes poderes, né? Quero dizer o seguinte, viu? Nesses casos, a questão era por corrupção? Não, servidores públicos, né? Por exemplo, transferidos, removidos, né? E eles argumentavam que por conta da oposição ao regime? Que era perseguição, né? Isso. Eu deferi vários desses mandados de segurança. E quero dizer o seguinte, viu? Nunca sofri pressão. Só uma vez eu achei que ia ser cassado. Quando? Foi nos anos 70. Com relação aos excedentes de medicina. Eu mandei matricular os excedentes. E diziam, né, que o SMI estava vigilante e o juiz seria cassado. Muito só. Eu preferi. Deixa para lá. Vai ao meu gabinete um advogado que era do SNI, com quem eu me dava, aperta a minha mão e me dá os parabéns. A justiça resolveu o problema. Falei, pois é, e espalhavam isso, fulano. Como é que usam, né? Espalhavam isso. Quer dizer, para o governo foi bom, porque a justiça resolveu, mandou matricular. Havia um preconceito, né? Só podia formar não sei quantos médicos. Hoje até eu acho que está certo. Mas nós estávamos, era um país que despontava, né? Com carência de médicos. E, então, mas esse foi um caso. O AI-5 impactou um pouco a sua atuação na Justiça Federal? Olha, me entristeceu muito, né? Eu imagino que impactou, né? Me Como? entristeceu muito, sabe? Muito, fiquei muito triste. Procurei então o doutor Milton, conversamos muito a respeito. E foi proposta a cassação dele, Sim. doutor Milton. Sim. Ele disse, eu tenho isso escrito, viu? Eu resolvi fazer uma visita a ele. Me parece que foi em julho de 1969. O AI-5 é de... Dezembro de 68. Dezembro de 68, exatamente. E ele estava doente. Vou fazer uma visita a ele. Eu estava de férias. Naquela época eu tirava férias e ficava trabalhando, né? Por serviço em dia. E fui fazer uma visita a ele. Ele me recebeu na biblioteca. Fumava muito e eu também. E ele não podia fumar. Então ele... O cigarrinho.
Então ficamos fumando e contando coisas. Eu tenho escrito que ele me disse. Eu saí de lá para me esquecer, escrevi. Eu me lembro de ele ter dito isso. O nome dele, o Galinha, propôs a cassação do. Silva. Imagina, meu jovem. O Galinha propôs a minha cassação. Mas Pedro Aleixo fui amigo dele, né? E mandei uma carta a ele. Eu me lembro que um colega meu falou, isso é loucura, você vai mandar essa carta pelo correio? Eu falei, vou. E fiz uma carta. O Padre Aleixo deve ter, talvez, essa carta. O que dizia na carta? Em linhas gerais. Em linhas gerais, o cumprimentava, né? E dizia que a vida dele era uma vida de sacrifícios, que aquilo era mais um outro sacrifício que impuseram a ele, e que ele certamente recebeu, pensando que é um serviço especial da pátria, mais ou menos uma coisa, a ideia é essa. Não concordando com o que ocorreu, né? Fundamentalmente, basicamente, não concordando de não terem permitido que ele tomasse posse. Eu mandei a carta pelo correio, aqui para Brasília, para o apartamento aqui, acho que 206, por aí. A carta chegou porque ele me fez um telegrama. Me lembro bem. Com cordial visita, agradeço. Que tipo antigo, né? Com cordial visita. Agradeço, sua. E foi bem uma carta, um cartão, né? Tinha um cartão grande, onde eu escrevia. O senhor teve alguma ligação com a Arena? Não, aí eu já era. Realmente Eu já estava, não tinha mais. Aliás, até quando eu assumi, eu fui ao Dr. Milton. Antes de assumir, né? Dr. Milton, o senhor acha que essa participação minha na política pode pesar? Queria ouvi-lo. Ele falou, você não teve participação política, você teve atitudes cívicas. Gravei isso, né? Mas aí não, já não fiquei completamente alheio, né? Agora, quando veio o AI-5, eu estava em casa, quando ouvi, né, na Hora do Brasil, que me entristeceu profundamente. Porque tudo caminhava, né, para... O Pedro Aleixo estava redigindo um projeto de Constituição. E em 69, então, veio a emenda número 1. Sim. Otorgada. Também esqueceu o nome. E aí eu já era professor de Direito Constitucional. Mas, felizmente, eu era professor de Teoria Geral. Então não precisava de... Tratar do assunto. Exatamente. Aí sim, qual o peso dele? Um aluno perguntava, você tem que saber do seu professor de Direito Constitucional positivo. Porque eu não podia fazer também... Eu não podia, primeiro, ser um embusteiro, né? Mas não podia também fazer comício, né? Sim. Contra a ordem. Gente, então, o tempo de militância política, o tempo do ardor pelas causas já tinha passado, né? Já tinha arrefecido. Então, então fui juiz lá, em Belo Horizonte, não é? Sempre como professor. E outra coisa, sempre achei, sabe, que o magistério é muito útil à magistratura
é muito útil ao Ministério Público, é muito útil à advocacia, e esses ramos da profissão jurídica são também muito úteis ao magistério. Por quê? Isso é uma experiência que eu vivi. Eu fui professor e juiz 30 anos. Juiz 40 anos, né? Pois bem, por quê? Porque o juiz, a tendência dele é formar ilhas. Ele estuda o caso concreto. Hoje é uma coisa, amanhã é outra, ele vai estudando, então, casos concretos, aplicando o direito àqueles fatos, mas ele forma ilhas, sem um sistema. Muito bem. Já o professor, a tendência dele é direito puro. Ele não tem contato. Se ele não tiver um laboratório, vale dizer, se ele não for magistrado, não for promotor, não for advogado, a tendência dele, então, é o direito puro. E o direito puro, ele não atende à sua finalidade. Que a finalidade do direito, em última análise, é facilitar o convívio social. Propiciar o convívio social. E eu acrescento mais uma coisa: fazer felizes as pessoas. Sempre achei que a felicidade é uma meta do direito. Interessante que isso está na Declaração de Independência norte-americana, né? Busca da felicidade. Então, a magistratura é útil ao magistério, o magistério é útil à magistratura. Ele se torna um ser eclético. Ele tem um laboratório, então ele não vai se perder como professor em elucubrações, não é? E geralmente o juiz que não é professor, ele sente que ele está fazendo ilha, então começa a elucubrar. Então nós temos votos assim muito eruditos, né? Citam muitos autores. É aquela deficiência que ele não está lecionando. Entendo. Os grandes juízes do Supremo Tribunal Federal, professores, Guilherme Balheiro, Vitor Nunes Leal, Nelson Jobim. É verdade. O senhor sempre tem uma grande paixão pela profissão de professor, né? Tem. Eu acho muito importante. Se bem que hoje até estou assim, praticamente me desvinculando, né? Mas continuo com as palestras. Agora, na sexta-feira que vem, estou lá em Florianópolis, né? Convite do pessoal do Rio Grande do Sul, do TRF. Depois, dia 4, 5, estarei em Londrina. Isso eu não deixo, não, sabe? Sim. Porque essa manhã, por exemplo, eu vou fazer uma palestra lá sobre a igualdade como direito fundamental. Eu levantei cedinho e fiquei até praticamente meio-dia e meia lendo. Quer dizer, reciclando. Que coisa boa, né? É sim. Agora, como isso ajuda a sua trajetória na Justiça Federal? O senhor está ali, o senhor está na primeira instância, né? E aí, no meados dos 70, o senhor vai ser promovido, posso chamar assim? Não sei se é o termo correto. Em 78, 77. Bom, então eu era juiz em Minas.
fui surpreendido em 1973, né, com uma convocação para o tribunal para integrar a banca examinadora do primeiro concurso de juiz federal. E comecei a ficar conhecido aí no tribunal. E em 1977 eu fui convocado a servir no TFR, Tribunal Federal de Recursos, que não é o mesmo TRF, sabe? Tinha outras competências. E eu era diretor da faculdade. Então fiquei numa dúvida imensa se aceitava ou não a convocação, porque estava com o maior entusiasmo ali. Aí fui ao Dom Serafim, que era o reitor. Sim. Cardeal, não era cardeal ainda. Ele é muito meu amigo. Expliquei a ele, ele falou assim, não, sua carreira está em primeiro lugar na magistratura. Vamos dar um jeito. Você vai convocado, nós vamos colocar aqui, você escolhe uma pessoa para ficar no seu lugar aí. Segunda, terça, quarta e quinta, sexta você vem. E trabalha o fim de semana. Aí escolhi o professor Afonso Henriques Prates Correia, que era procurador da República, e depois foi promovido até a subprocurador-geral, funcionou perante o Supremo Tribunal, e quase foi procurador-geral da República. É um homem excepcional, culto, correto, bom caráter, Afonso Henriques Prates Correia. Então ele ficou no meu lugar, entendi assim, né? Aceitou essa incumbência. Ele era professor lá de Direito Tributário na PUC. E quando... Bom, aí eu fiquei, trabalhava aqui, ia para lá. Aí formaram as listas para titular, né? E eu entrei na lista. E tem um episódio até interessantíssimo, sabe? Eu não sei se eu estou falando muito Não, a meu a minha respeito. pergunta era como é que foi a formação da lista? Teve um episódio interessante. Porque eu estava convocado aqui e o tribunal ia fazer as listas. E no Brasil todo? no Brasil todo. Tá. Fazer as listas para nomear 3. É 13, não. Nomear 4. Ia passar para 17. Depois, em 80, veio para 27. Bom, então, eu tinha um gabinete lá embaixo. E os gabinetes dos ministros eram no 3º andar. Toda tarde, no final da tarde, 6, 7 horas, passava no meu gabinete o Jarbas Nobre, o ministro Jarbas Nobre. Uma figura interessantíssima, um ser humano muito rico, sabe? Em qualidades, né? E tem um parênteses, ninguém é perfeito. Ele era muito fazendário. Fecha o parênteses. Isso eu falava com ele, sabe? Por isso que eu falava isso muito, por isso que eu contei aqui. Bom, ele então passa no meu gabinete, meu amigo, senta, tomamos um cafezinho, ele ia para casa, aí ele tira do bolso, está aqui a minha lista. E o meu nome lá, né? E eu falei assim, cadê o nome do Sebastião Reis? Não vou votar nele. Você tem que votar, Jarbas. Quem votava? Os 13 ministros. Os 13 ministros escolhiam os outros 4. Fariam, então, a lista, né? Escolheriam, portanto, uma lista, 12 nomes, 4 listas de 3. E aí enviavam ao presidente, depois tinha que passar pelo Senado, disse, bom. Aí eu falei, você tem que votar nele, ele é amigo nosso e tal, e meu amigo, seu amigo também. Ele ficou me olhando assim, riscou um nome que eu não sei quem, e pôs o nome do Sebastião e falou, você não tem jeito. Ele vai disputar com você. E ia pôr o nome do Sebastião.
com Recelha, 2 mineiros, né? Mas eu não quis. Bom, o tempo passa. Aí houve uma tentativa de tirar o meu nome por parte do Executivo. O Executivo à presidência da República? É. Ou algum ministro? Mas não foi porque eu não gostava de mim, não. Pelo seguinte, está na hora de contar a história. Eles continuaram no palácio. Né? Nos 12 já estavam os nomes do palácio. Os nomes lá. Os nomes da escolha, tinha escolhido os 4. Os nomes lá. Aí, não, eram 3 listas. Não eram 12, não, 9. Uhum. Aí, o Aureliano Chaves era o governador de Minas. E estava dando apoio, era um homem forte junto ao Geisel, né? Estava dando apoio a mim e ao Sebastião. O senhor conhecia? Conhecia, era meu amigo, foi da UDN, né? Mas acontece que o pai dele, o professor Mendonça, foi a ele e disse assim: o Veloso tem de idade o que o Sebastião tem de serviço. Você tem que definir. Aí ele definiu pelo Sebastião. O Jarosona tinha razão. O Jarbas, né? É claro. Bom, aí, vejam como são as coisas, né? Vejam, quando abriram as urnas, né? Eu tive 12 votos. O Sebastião teve 12 votos. E o terceiro teve 11. Então, já tinha estabelecido no regulamento que a primeira lista seria encabeçada, se houvesse empate, pelo mais idoso. Segunda lista, número de votos. Terceira, se tivesse menos votos. E depois formaram as cabeças estabelecidas, primeira lista, segunda lista, terceira lista. Cai na primeira lista com o Sebastião Reis, Evandro Gueiros Leite, amigo do Geisel. Muito. O Geisel, claro, prometeu a ele. E quando o Aureliano telefona para o Geisel e diz o apoio é do Sebastião, o Geisel falou: mas como? Ele está na lista do Gueiros. Aí chamou o nosso amigo, seu amigo também, Henrique Fonseca Araújo. Falou: Valsa, Armando Falcão, né? Com Armando Falcão, fizeram um ofício ao TFR. Um ofício ao TFR. Vou botar na tua lista. Fizeram o seguinte: ao invés de 9 nomes, em homenagem ao TFR, mandasse apenas 5. 5 nomes para 3 listas, né? Satisfazia. O esquema Requisito. Eram listas separadas. Tu tinha que escolher uma lista e os outros não podiam ser escolhidos mais. Entendi. Aí juntou todos os 5 e resolveu o problema político. O Henrique, então, coitadinho, prestou-se a isso. Levou, é meu amigo, e eu gosto dele aqui. Reverencia a memória dele, que era um homem muito bom, honesto, digno. Direitista brutal. Bom jurista, mas Direita. direita, né? Mas era um homem do governo, né? E o governo queria, então, alterar a lista. Ele levou o ofício. E o Tribunal Federal de Recursos, eu presto essa homenagem àqueles homens, se reuniu. Bom, Paulo Távora ameaçou, está vivo aí, pode contar isso, ameaçou aposentar-se. Em protesto, se o tribunal não aceitasse aquilo. Porque eles logo perceberam logo que era para me tirar, né? E para diminuir o poder do tribunal também, né? Paulo Távora ameaçou aposentadoria, aposentar-se. Jarbas Nobre arrancou os cabelos na reunião administrativa. E o tribunal, Peçanha, o velho Peçanha presidia. O tribunal incumbiu ao
Décio Miranda de fazer um ofício com todo jeito, dizendo o seguinte, que não podia alterar, porque os membros daquela lista tinham um direito subjetivo, expectativa e tal. Um ofício bem feito, né, do Décio Miranda. E assim eu fui nomeado. Agora, veja, se eu não tivesse feito aquilo, era eu, Américo Luz, foi depois. E o Zé Cândido. Eu tive a sorte, por isso o Peçanha dizia, você teve a sorte, que o vice-rei da Bahia está brigado com o Geisel. Então, assim, senão ele seria nomeado. Peçanha dizia assim.